Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, a aula de número 30. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos caderno, caneta, materiais para que vocês possam ir anotando ao longo da nossa aula. Lembrando, que vai ajudá-los a responder as atividades e também a fixar melhor o conteúdo. Então, não deixem de ter esses materiais em mãos, que eles são bem importantes para vocês, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai continuar, lembram? Nós estávamos conversando na aula passada sobre a Eurásia. A gente conversou o que é a Eurásia, a formação ali relacionada a aspectos físicos, climáticos, da Eurásia, e também uma incipiente ali formação do continente europeu. Então, hoje a gente vai continuar esse assunto. E o nosso objetivo continua o mesmo, que é definir as características desse continente chamado Eurásia e conhecer as regiões que fazem parte, da Eurásia como um todo. Então, o termo Eurásia é uma união dos conceitos de Europa e Ásia, que são dois grandes continentes, Existem algumas formas de conceituar o que é a Eurásia, mas a mais comum é aquela que considera que é um grande bloco de massa, então uma grande porção de terra, terra emersa, lembrando que está acima dos oceanos, é uma terra emersa, que engloba as porções europeia e asiática, formando um grande continente. Então, a Eurásia aqui como um todo. A ocupação da Europa. Então, a gente viu um pouco na aula passada, vocês lembram que a gente viu? Os povos originários ali, daí depois a gente viu essa questão dos gregos, dos romanos, essa cultura greco-romana, e hoje a gente vai continuar conversando sobre essa ocupação europeia. Então, o nosso calendário atual se baseia em um evento que ocorreu durante a existência do Império Romano, o nascimento de Jesus, que estabelece a divisa temporal de antes de Cristo e depois de Cristo, Acredito que vocês saibam o que são essas letrinhas, Antes de Cristo e depois de Cristo, vocês saibam. Então, o calendário atual que nós utilizamos, a datação, começa a partir desse evento aqui, do nascimento de Cristo. Então, isso leva em conta, a época ali do Império Romano. Então, Cristo nasceu nessa época, a época do Império Romano, era o que dominava ali a região. Até, quem é um pouco mais religioso, conhece um pouco mais essa história, vai lembrar ali que na Bíblia fala, do Império Romano. Então, é isso. Então, esse é um ponto em que a gente traz, de herança do Império Romano, então, dessa questão da ocupação europeia. O surgimento, então, do cristianismo como religião oficial romana é uma herança considerável, haja vista que é a maior religião do mundo na atualidade. Então, isso vem dessa herança dessa época aqui, do Império Romano. Então, nasce Jesus, e 300 anos depois é que o Império Romano ele vai considerar o cristianismo como sua religião oficial. Então, a partir do nascimento de Cristo, então, aí começa a se contar os anos, Só que o cristianismo como uma religião oficial de Estado, do Império Romano, ele acontece mais tarde, que foi o tempo que demorou para a igreja se instituir, para ela se formar, ser uma instituição mais sólida, ter ali essa confecção da Bíblia e tudo mais, dos seus preceitos. Então, demorou esse tempo, foi 300 anos ali depois do nascimento de Cristo. Porém, essa é uma herança dessa época ali do Império Romano. Então, o Império Romano, ele nos traz essa questão de datação ali a partir do calendário e também essa herança religiosa que é o cristianismo. Após a decadência do Império Romano, no século VI a.C., outros impérios emergiram na tentativa de controlar o continente, como os bizantinos, carolíngios, até que a Europa ela enfrentou um processo conhecido como ruralização, dando início ao feudalismo. Então, esse período ficou conhecido como Idade Média, que durou ali aproximadamente 1000 anos, entre os séculos 5 e 15, e tem o seu início na queda do Império Romano. Aqui tá errado, gente. Não é antes de Cristo, tá? É depois de Cristo aqui, ó. Tá bom? Então, é DC, depois de Cristo, ok? Então, aqui em relação à Idade Média, A Idade Média ficou conhecida como a Idade das Trevas,
Por quê? Porque durante esse período não houve, né, uma expressão científica, a gente não houve questões ali ligadas a conhecimento difundido, né? Não houve isso em relação ao mundo todo. Então foi um período bem grande, ó, do século V ao século XV, né? E durou 1000 anos, né? Então durante todo esse tempo, toda a produção intelectual, ela se baseava em preceitos religiosos. E quem fugia disso, né, acabava sendo perseguido. Então, assim como no início do cristianismo ali, no início, quando o Império Romano ele passou a adotar o cristianismo como religião oficial, houve perseguição aos cristãos, ao mesmo tempo os cristãos, durante a Idade Média, perseguiam quem fugia, né, dessa religião, quem não aceitava os preceitos, então, da Igreja Católica. Então, os perseguidos passaram a perseguir. E o feudalismo, então, era essa hierarquia aqui, ó. Então, a base de tudo era o senhor feudal, a base não, então a base embaixo, né, mas o topo da pirâmide aqui era o senhor feudal, que mandava no clero, que era a igreja, e depois a gente tinha os nobres e os guerreiros, e por último aqui a gente tinha os servos, né, que sustentavam aqui em relação à produção, né, as demais estratificações aqui dessa pirâmide. Eventos como invasões árabes, as cruzadas, a peste negra e a Inquisição marcaram esse período aqui de 1000 anos, do qual durou a Idade Média. Então, a Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, justamente porque o mundo parou, né? Parou em uma produção intelectual, uma produção científica, nada se produzia. Já a partir do século XV, então, ó, do século V ao XV, a gente teve esse período aqui da Idade Média. Daí, a partir aqui, ó, do século XV, inovações tecnológicas como a imprensa, os instrumentos cartográficos, começaram a ampliar o acesso ao conhecimento e a resgatar os valores artísticos e científicos dos gregos e dos romanos. Esse período, então, ficou conhecido como Renascimento, né? E contribuiu para a cultura e para a ciência ocidentais. Então, a partir desse período, houve essa ruptura ali com relação ao poder da Igreja Católica, né, que estava em voga ali na época, o poder do clero em relação ao governo. Então, começou a haver essa ruptura ali. Então, a partir daí houve o renascimento das artes, da cultura, da ciência. Tudo passou a se renovar. Por isso que é o nome Renascimento, porque renasceu, passou daquela idade das trevas, aí a gente teve o Renascimento. Então, a cultura ali, essas questões científicas ali, dos gregos, dos romanos e outros povos também, que eram, para a época, né, eles eram muito avançados, né, em relação aos seus estudos. Durante 1000 anos, tudo isso ficou estagnado. Então, houve esse renascimento, né, nessa busca, e ficou conhecido como esse período aqui, Renascimento. Ó. Foi também durante esse período que surgiram as grandes navegações. Então, é o período que a gente tem, né, das grandes colonizações. A partir disso, né, alguns países passaram a colonizar os outros ali. Foi, né, o momento que os europeus decidiram buscar novos territórios e expandir os seus domínios. América, África, Ásia foram os alvos, né, dessas expansões. Lembrando que a gente já viu, né, vocês lembram do velho, do novo, do novíssimo mundo? Então, ele começou a partir dessa época, então durante o Renascimento. Então, a gente teve uma nova história, né, uma nova etapa da história mundial, né, essa história da colonização, então foi a partir disso, a partir do Renascimento. Então, por essa questão de buscar também novos territórios e também porque houve o renascimento dessas questões científicas, né, então como a gente viu ali, a questão da navegação, né, o estudo da astrologia ali, dos astros para orientação. Tudo isso começou a partir do Renascimento. Aí, lembrando que a gente está, né, falando sobre essa ocupação, né, tudo que aconteceu dentro ali do continente europeu, com base na Europa, né, expansão europeia e tudo mais. Então, dentro da Europa ainda, a gente tem essa questão das revoluções industriais, que transformaram o modo como a gente produz as coisas. Elas mudaram a paisagem, né, europeia a partir pontos bons e ruins, que foi a poluição e o surgimento das cidades.
e alteraram então as relações trabalhistas. Então, a partir das revoluções industriais, principalmente da primeira ali, o modo de produção, o modo como a gente encara o trabalho, ele mudou. Então, a gente tem o início das grandes fábricas, né, dessa industrialização, ali a utilização de máquinas, porque até então a gente vinha naquele ritmo feudal ainda, lembram lá que a gente viu? Então, uma produção manual, uma produção baseada em subsistência para atender somente aquela colônia ali, e a partir da Revolução Industrial, não. O comércio, ele pôde florescer mais intensamente, né, porque a produção ela era mais acelerada, então ela podia atender não só a demanda da região ali, daquele local, mas também era possível a exportação para outros locais. E com isso, né, essa questão ali das grandes navegações anterior ali, já as colônias, elas podiam ser atendidas, então, por essa questão da Revolução Industrial também. E o surgimento das cidades, né, que fez com que as pessoas elas se aglomerassem, né, de uma forma mais intensa e organizada nas cidades. No final do século XIX, os europeus partiram novamente para uma outra onda de expansão e conquista, que foi, né, justamente para buscar matéria-prima para as indústrias ali. Então, a partir dessa Revolução Industrial, então surge assim o imperialismo, né, ou o neocolonialismo, um novo tipo de colonização. Isso a gente já viu também, só relembrando aqui, para que a gente possa passar por essas questões históricas aqui. Isso acirrou disputas territoriais ali dos governos europeus, explorou, né, novamente os continentes, mas aí buscando novas riquezas, outras questões, e aqui o foco foi para o continente africano e para o continente asiático, né, que foi, né, motivo também para as guerras mundiais ali. Então, aqui na imagem a gente tem a partilha da África, né, os países europeus partilhando aqui o mundo, né, a África entre si. Agora a gente entra na ocupação da Ásia. Então, a história da Ásia ela teve início quando 4 civilizações do mundo antigo começaram a história do mundo, cujos povos os historiadores, né, chamam então de berços da humanidade. Então, a localização, né, de uma dessas regiões é o Egito, né, que se situa na África, então no norte da África, e o resto está no continente asiático. Então, apesar dos europeus terem tido esse domínio mundial por tantos séculos, o berço da civilização, o início, né, da colonização do mundo como um todo, né, das pessoas, foi principalmente na Ásia. Então, a primeira das civilizações foi a egípcia, né, como eu falei, no norte da África, e as demais foram no continente asiático. Então, vamos ver quais são essas 3 outras. As outras 3, então, são o Crescente Fértil, que fica no Oriente Médio, entre ali os rios Tigres e Eufrates. É uma região que apresentou condições para o desenvolvimento de povos como os assírios, sumérios e os babilônios. Então, o Crescente Fértil é essa região aqui, ó. Entre os rios Tigres e Eufrates, né? Aqui, então a gente tem o Vale Fértil aqui, ó. É um vale, né? Então, banhado por esses rios, aqui é fértil justamente por isso, né? Por ser banhado pelos rios, vai ter ali uma sedimentação maior e esses sedimentos, eles vão fazer com que essa região ela seja fértil, né? E seja possível, então, o surgimento de civilizações. E grandes delas são os assírios, sumérios e os babilônios aqui, ó. Os babilônios, os assírios, sumérios. Aqui a gente tem os egípcios, ó. Lembra que a gente viu? Então, era uma região próxima. Então, Crescente Fértil, esse vale aqui, ó, da Mesopotâmia aqui, foi berço de grandes civilizações que deram origem, então, né, que se espalharam pelo mundo. Aí depois a gente tem o Vale do Indo, no subcontinente indiano, onde o atual Paquistão, entre o Rio Ganges, ali no Vale do Rio Ganges, surgiu a civilização hindu, uma outra grande civilização e bem antiga que a gente tem. Então aqui, ó, civilização hindu, aqui, ó, nessa região aqui, ó. Então essa região aqui mais escuro, o Vale do Indo, né, deu origem também a uma outra grande, que é a segunda, então. A terceira, na verdade, que a primeira foi os egípcios,
depois ali do Crescente Fértil e agora então do Vale do Indo. E a quarta, então, os vales do Huanghe e do Yangtze, que é na China, no extremo oriente da Ásia, onde então se desenvolveu a civilização chinesa, que também é uma das mais antigas que a gente tem. Então aqui, ó, a China, ó, que a história da China conta com as dinastias, né, grandes impérios ali, as dinastias. Então, ó, dentro dessa região aqui, ó, através desses rios aqui, ó, os vales, ó. Então, lembrando que onde a gente tem esses rios ali, vão ser regiões mais férteis, né, justamente por esse depósito de sedimentos, ele fazendo com que fique fértil. Então, esse vale aqui que a gente tem entre esses rios formou aqui, ó, as dinastias chinesas. Então, um povo também extremamente antigo. Então, aqui, ó, as primeiras 4 civilizações que a gente viu, né? Então, a gente tem entre os rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, aqui. Depois a gente tem no Vale do Nilo, aqui o Egito. Daí os hindus aqui, ó, na Índia, né, onde é o atual Paquistão. E depois entre os rios aqui, amarelo e azul, que são esses rios aqui que a gente viu. Aqui a civilização chinesa. Então, essas são as 4 mais antigas civilizações que a gente vai ter no mundo. E a partir delas, né, a gente tem origem das demais. Então, apesar de aqui na Europa, né, a gente ter, por muito tempo, como a gente viu, ela ter sido a grande potência, porém o início das civilizações eles aconteceram então basicamente na Ásia, né, com essas 4 grandes civilizações aqui. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a Eurásia, né, essas questões envolvendo Europa, Ásia, e então a partir, né, desse conhecimento que a gente teve do início, né, da ocupação desses 2 territórios ali, europeu e asiático, a gente vai entender o porquê que ocorreu essa separação. Se é um grande continente ali, por que ocorreu essa separação entre Europa e Ásia? Por que não é Eurásia, um continente só? Então, na próxima aula a gente vai ver isso. Não deixem de fazer as suas atividades, né? Não deixem de pesquisar mais alguma coisa. Se vocês tiverem interesse em conhecer alguma coisa mais, aproveitem essa ferramenta que vocês têm em mãos, que é a internet, e busquem mais informações. E nós nos vemos então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!